eu convido Gledson Marcelo Brunholo, também membro da Letra Associação da Psicanálise, psicanalista, professor da Uniandrade no curso de Psicologia, membro da equipe do CAPES AD Bairro Novo de Curitiba e membro da equipe do ônibus da Intervidas, que será então, né, o debatedor. E depois das considerações que Gledson fará, nós abriremos, né, para as questões e comentários que vocês quiserem fazer. Para isso, né, vocês poderão vir até o microfone, se possível, né, se gentileza, que a gente não tem um microfone que possa, sem fio, aí, ser carregado pela sala. Mas, enfim, né, comecemos então pelas intervenções do Gledson. Obrigado, Valéria. Boa tarde a todos. Então, Ângela, obrigado pela conferência, pela sua fala. E enquanto você falava, eu me lembrava de algumas vezes já que eu tive o prazer de ouvi-la falar sobre esse tema. E como é surpreendente que, mesmo assim, muitas questões foram decorrendo, e obviamente que não poderia ser diferente. Se fosse um tema que se esgotasse, obviamente que não se esgota, e você tem certamente muito mais a falar e a gente a ouvir, e a nossa saída é continuar falando e abordando. E me ocorreram algumas questões, várias, na verdade, algumas ainda que restaram do nosso debate lá de Maringá, e que estão diretamente ligadas a esse aspecto, eu vou chamar assim, do laço social, né? Bom, uma delas você já acabou colocando, já acabou respondendo, que é o que muda então para nós psicanalistas essa possível descriminalização então do porte e consequentemente o uso de drogas, né? Que seria então o lugar da droga na economia psíquica, que haveria então consequentemente uma modificação no laço social. E aí no final da sua fala você diz o porquê que isso é importante para a gente, então, né? Qual que é a importância da mudança então do objeto droga na economia psíquica do toxicômano. Então essa é uma questão, né? Qual é a importância disso para nós psicanalistas? E tem uma outra questão diretamente relacionada a essa, que bom, se o sujeito que faz uso de drogas, se ele se vê, né, o toxicômano, né, vamos pensar classicamente, esse que tem a sua vida aí devastada, como se diz, pelo uso, consequentemente, né, pelo uso. Se ele acaba se vendo como preso no lugar do objeto da demanda do outro, como pensar a chegada desse sujeito a um psicanalista? Quando que o sujeito nessa condição procura psicanálise ou procura um psicanalista? A gente pode pensar em numa demanda, sim, há sujeito aí demandando. Que lugar é esse, né? Quando esse sujeito procura um psicanalista ou procura um tratamento, essa é uma outra questão. A outra diz respeito a esse campo chamado de saúde pública, que você, né, tem uma vasta experiência também. A gente nota, né, como a Valéria já anunciou, eu trabalho então no campo da saúde pública, trabalho no CAPES, trabalho no ônibus Intervidas, e a gente realmente percebe que houve algum avanço
na forma de abordar o sujeito toxicômano, quer dizer, se considera assim, a especificidade, quer dizer, já se sabe, né, os profissionais de saúde já sabem que cada toxicômano faz um uso de uma forma particular, que a droga faz uma função, ocupa um lugar específico na vida de cada um deles. Ok. No entanto, a gente também percebe que as abordagens terapêuticas, então terapêuticas, ainda seguem uma lógica de abstinência, ainda segue uma lógica que tem como um horizonte a inexistência, então, da droga. Enfim, se você puder também falar para a gente um pouco, né, sobre isso. Tem outras questões, e obviamente essas são algumas iniciais, só para a gente abrir o debate, depois a gente vai, então, abrir para as outras pessoas que quiserem comentar, perguntar, e estar falando também sobre o tema. Podemos começar, acho que, por essas. Aqui já dá mais uma tarde inteira. Mas, enfim, tentarei ser breve. Primeiro, com relação a essa questão que você levantou inicialmente, eu recordo uma expressão significante que você utilizou e que me interessa, talvez, focar um pouco nela antes de responder efetivamente a questão. A expressão é objeto droga. Né? Essa é uma expressão que nós temos evitado usar. Nós estamos evitando justamente porque ela nos afasta da convicção que nós acabamos de retomar aqui, de que não é a droga o objeto do toxicômano, que se ele fosse capaz de estabelecer com a droga uma relação objetal, isto quereria dizer que a droga representa para ele um objeto pulsional, um objeto substitutivo da falta de objeto, como é qualquer objeto pulsional. Isso instalaria uma lógica do prazer e uma lógica pulsional. Para essas pessoas, a droga não representaria problema, não é? O caso é que nessas situações em que nós temos efetivamente uma dependência, a droga não é o objeto, o objeto é ele, não é? O objeto consumido é ele. Você me fez lembrar um dos pontos que eu havia suprimido no meu desenvolvimento, pela questão do tempo, que no fim, mesmo suprimindo vários, né, acabei tendo que me apressar, e eu queria dar um panorama do que foi, né, nosso progresso nesses 20 anos em relação à questão, já que o tema da conferência era uma atualização, né, atualizar isso, mas esse ponto diz respeito a uma questão que já se inicia com Platão em A Farmácia, que passa por Derrida e que é brilhantemente tomada pela Sylvie Polichet num livro que se chama Toxicomanias e Psicanálise, que não está em português, infelizmente, mesmo em espanhol é uma obra esgotada, da editora Amororto. Vocês têm que achar naqueles sebos virtuais, enfim, porque praticamente não se consegue, mas ela retoma essa sequência que eu acabei de fazer, Platão, Derrida, lembrando aquilo que já estava posto por Platão na Farmácia, que diz respeito à natureza da substância. Né? Vocês sabem que quando ele dizia na farmácia que a mesma substância pode servir como tóxico ou como fármaco, ou seja, como remédio ou como veneno, e que isso depende de circunstâncias outras que não a natureza da droga, a substância, ele já indicava que se isso é verdade, né, se do ponto de vista químico a mesma substância pode servir para curar ou para matar, ela pode servir como
um medicamento ou um remédio ou um veneno, isso quer dizer que a substância em si não é nada, ou seja, que ela não é uma substância em si, nem do ponto de vista da química, nem do ponto de vista da física, porque os seus valores químicos e físicos, eles são mutáveis conforme o organismo que os absorve, o que significa que elas não poderiam ser consideradas substâncias em si, e que o que determina qual é o efeito que ela vai fazer para aquele sujeito, se vai funcionar como remédio ou como veneno, é o sujeito que a consome e não a substância em si. Isso me levou a escrever um artigo em uma determinada época e apresentá-lo, só acabei não publicando, que acho que o título era alguma coisa, a droga não é droga nenhuma, porque na verdade não é a droga em si a questão, o consumido, nesse caso, é o sujeito, né? E nesse mesmo livro, a Sofia Pelletier tem uma forma para abordar essa questão que você levantou, que eu acho muito interessante e que diz respeito justamente a um critério para se diferenciar a função que a droga tem em cada economia psíquica. E ela diz o seguinte: para certas pessoas que precisam, que são portadores dessa espécie de defeito no corpo, que é essa rebarba, que eu me referi mais cedo, e que faz com que eles tenham uma imagem de si como permanentemente inacabada e uma vivência corporal de dor, porque vocês sabem que a gente sente dor no corpo do imaginário. A gente não sente dor no real do corpo. A gente sente dor no corpo erógeno, que é da ordem do imaginário. Se nós temos um defeito, uma falha de acabamento nesta superfície, que é o invólucro do nosso corpo, que é, como Freud dizia, a superfície mais externa do eu, pela qual nós nos sentimos numa continuidade intoxicante com o outro, né? E nos sentimos passíveis de sermos tomados pelo outro, penetrados por ele, instrumentalizados por ele. Isso significa que nós habitamos num corpo que, do ponto de vista do imaginário, é em si já um corpo próprio. Como esse é o corpo no qual nós sentimos dor, isso resulta numa dor que não é apenas a dor de existir, metafórica, a dor subjetiva, a qual nos referíamos mais cedo, que seria resultante da minha capacidade de suportar o mal-estar. Não, é uma dor física, é uma dor vivida no corpo, que quando esse sujeito encontra com a droga, por esse breve momento em que a droga provê essa perda do corpo, essa ausência do corpo, né, essa espécie de suspensão do sujeito e, portanto, a ausência do corpo, é isso que a gente chama de viagem, né? Nesse breve momento em que a droga provê esse efeito, pela primeira vez na vida dessa criatura, ele vai ter um momento de paz, sem dor. Ele vai descobrir só a posteriori, porque como isso é do real imaginário, é entre real e imaginário, foi isso que eu quis dizer mais cedo, não é do campo da palavra, não é do gozo fálico, não é do gozo da fala, não é do campo da palavra, portanto não tem como dizer, nem pensar, não tem como se representar. Ele vive esse drama em silêncio e na solidão. E quando ele usa a droga pela primeira vez, aquela sensação é tão aliviante dessa dor, que ele daí descobre que vivia, porque só a posteriori, né, só por uma ressignificação e por oposição, ele pode daí significar o estado anterior como um estado de dor física. Então a droga passa a funcionar para ele como um remédio para essa dor. A Sofia Pelletier propõe, portanto, que nós consideremos como dependentes as pessoas para quem a droga tem essa função específica, como você estava questionando, a função específica que a droga tem na economia psíquica desse ou daquele sujeito. Ela propõe, e eu acho isso genial, que
um dependente, aquele para qual a droga faz essa operação do farmacon, ou seja, ela passa de veneno a remédio, ela torna possível existir nesse corpo, então ela cura essa dor deste, ela suspende por um momento essa dor. O problema da dependência é que quando o efeito passa, a dor volta. E a partir dessa contraposição entre o estado de dor e o estado de ausência de dor, a partir do momento em que esse paro positivo se instala, então eu passo a reconhecer como dor, e a partir daí a dor se instala, o que eu quero é a substância de novo, eu quero me medicar. Imagine vocês sofrendo uma dor permanente que nunca passa. Se vocês dispõem de um remédio que faz a dor passar, quando o efeito passar, vocês vão querer tomar de novo, né? Então, esse é um critério que ela propõe, que seriam, então, consideradas dependentes as pessoas para quem a droga faz essa operação do farmacon, ou seja, o tóxico se tornar um medicamento, um remédio, né, necessário. Eu acho muito boa essa proposta dela, né? Ela tem, além do mais, essa vantagem de nos indicar isso mesmo que você acabou de destacar da sua prática, que a droga não faz o mesmo efeito para qualquer pessoa, e é por isso que provavelmente o grande número de pessoas no mundo consegue ser usuário de droga sem que isso devaste a sua vida ou dos outros, ou ameace o laço social, ou a comunidade, e, enfim, né? Essa é talvez a questão que eu acho que importa mais quanto a essa especificidade, tá? Com relação à questão da abstinência, tá? Eu esqueci de falar da história da demanda, mas eu vou deixar falando no final. Com relação à questão da abstinência, eu diria que, bom, a abstinência é boa, né? A abstinência é desejável para uma pessoa que se excede no uso de droga, que é dependente de droga, para a qual esse uso se constitui efetivamente uma ameaça à sua vida física, né? Mesmo que seja uma condição de sobrevivência subjetiva, de sobrevivência minimamente autoral, digamos assim, né? Se ela é um problema para a sua sobrevivência, lógico que a abstinência seria desejável. O fato de que ele fosse capaz de passar mais tempo sem droga ou de passar sem ela, isso seria o que é uma coisa que já se tornou patente, é que mesmo que a abstinência seja uma coisa desejável, a proibição do uso não conduz à abstinência, muito ao contrário, a proibição do uso só introduz uma interdição ali onde isso era justamente o que estava faltando. Quer dizer, então, qualquer política, né, que vise a abstinência, ou que seja pautada pela idealização da abstinência, ela é equivocada, porque se nós buscamos a abstinência por uma via qualquer que seja, de usar recursos que assegure a restrição do uso para se obter a abstinência, isso só faz alimentar a economia psíquica ligada à dependência e absolutamente não garante a abstinência que nós gostaríamos de garantir. E quando se fala em abstinência, isso é que me conduz de volta ao tema da demanda, para concluir, né? Agora, porque me lembrei dessa obra da Sybille Poitier, que eu admiro tanto, de repente me ocorre uma porção de figuras interessantíssimas que ela emprega, e uma delas é essa, né? Ela recorre a Freud, quando falava do amor transferencial como intoxicante, né? O tóxico do amor, e quando primeiramente ele falou da abstinência, ele deixou muito claro, embora muita gente leia lá e não enxergue, mas a gente está acostumado com isso, né? Que ler não é só juntar a letrinha, né? Juntar a letrinha e formar a palavrinha não é sinônimo de ler. Então, muitas pessoas leem, mas não conseguem encontrar isso lá, e ele diz
A abstinência, que é prescrita para o tempo da análise, e isso já estava lá nos textos, nos artigos técnicos, portanto, não é nenhuma sofisticação de fim de produção. A abstinência que é prescrita para os tempos da análise não é abstinência para o analisante, não é o analisante que deve se abster. Quando ele diz lá, quando uma pessoa está em análise, ela deve se abster, por exemplo, de tomar grandes decisões que afetem a sua vida, como se casar, por exemplo, ou decidir abandonar o emprego, seria bom que, por exemplo, ele se abstivesse de procurar o alívio de uma droga, um remédio, uma substância psicoativa que amenizasse, né, a sua dor ou a sua angústia, porque isso afeta a sua demanda em relação à análise, etc. Lógico, ele está falando de um tipo de demanda de abstinência que talvez seja pertinente ao sujeito. Mas eu pergunto, como um analista intervém quando o seu analisante expressa, por exemplo, a intenção de recorrer a um psiquiatra e de se medicar? Como um analista intervém quando o seu analisante manifesta a intenção de se ligar a uma pessoa em matrimônio e pensa nisso precipitadamente, e isso se evidencia como mais um sintoma do que uma escolha objetal, não é? É dessa abstinência que ele fala, da abstinência do analista, que o analista deve, e isso, gente, é fundamental, o analista deve se abster de tomar para si a demanda que o seu paciente já vacila em articular. Nós estamos diante de sujeitos para quem, obviamente, a demanda de análise é um problema. Isso não é segredo para ninguém. Qualquer pessoa que já tenha trabalhado clinicamente com esses pacientes, com essas pessoas, sabe que mesmo para aqueles que eventualmente tomam a decisão de procurar um tratamento, entre a decisão de fazê-lo e a colocação dessa decisão em ato, realmente ir lá procurar um analista, procurar um tratamento e se colocar ali diante do outro, isso é realmente um problema. E quando vão, de um modo geral, vão como se fossem levados aí pela demanda de um outro. Porque o juiz mandou, porque a mãe mandou, porque o pai mandou, porque a mulher ameaçou de abandoná-lo, porque a escola ameaçou de expulsá-lo, porque ele foi preso e a juíza diz que ele só vai sair dali se, enfim, né? E nunca por uma demanda sua própria, pessoal, né? Ora, o nosso trabalho diante disso é jamais atender essa demanda enquanto ela não puder ser articulada em nome próprio. Porque se você recebe um adolescente que, por exemplo, vai ali e diz eu estou aqui contra a minha vontade, eu estou aqui porque meus pais me obrigaram, ou porque meus pais me chantagearam, ou porque eu fui preso com droga e meus pais assinaram um termo de responsabilidade e eu sou obrigado agora a me tratar, então, e você o atende, faz uma primeira entrevista e quando termina você diz a ele, bom, então você vem, pode vir sempre às segundas, quartas e sextas às 15 horas. Oi, alô? Ele disse, eu estou aqui contra a minha vontade. Você escutou? Então, faz toda a diferença que você termine essa entrevista e quando ele pergunte quando é que eu volto, você diz nunca. Você não disse que você veio aqui contra a sua vontade? Se você quiser começar um tratamento contra a sua vontade, você pode procurar qualquer pessoa, mas aqui no meu consultório você só entra, você só volta se for da sua vontade. Tchau. Fecha a porta. Se em algum momento essa pessoa tiver que efetivamente escolher alguém para escutá-lo, vocês acham que essa pessoa vai preferir alguém que o ignora
como emissor do seu próprio discurso e o considera um objeto do discurso dos pais e decide que vai atendê-lo à revelia da sua vontade declarada, ou ele vai preferir, já que ele então decide iniciar um tratamento, alguém para quem a palavra dele valha mais e que, portanto, que seja capaz de dar a ele o lugar de sujeito. Eu acho, portanto, que sempre há na nossa ética uma maneira de assegurar para esses sujeitos que a nossa escuta se conduz até o ponto em que eles sejam capazes de se apropriar da demanda de estar ali, de enunciar uma demanda em nome próprio e de, com isso, fazer a sua entrada em análise. E o que isso exige não é uma posição um pouco mais terapêutica, um pouco mais condescendente, um pouco mais tolerante, um pouco mais cativante, ou sei lá. Pelo contrário, imagine, essa criatura se sente presa de uma teia na qual ele não consegue emergir como sujeito, e ele vai ali e você usa toda a sua sedução para expressar a importância que tem para você que ele continue vindo, ou seja, você dá a ele o lugar do objeto da sua própria demanda de que ele se trate. Isso é sair da frigideira e cair no fogo. Ele nunca mais vai voltar, não tem jeito que a demanda se manifeste aí, tá? Mas se você souber se manter abstinente, e a abstinência é essa, abster-se de se fazer sujeito da demanda de que o outro se trate, e deixar que essa demanda, ele tem que se haver com ela como ele puder e quando ele puder, e suportar fazer isso, tá? Se você conseguir, a demanda virá. Me lembrei daquele filme Campo dos Sonhos, mostrou que ele vem. Obrigado, Ângela. Bom, acho que a gente pode abrir, então, para outras pessoas que queiram falar, perguntar, fazer comentários. Leomara, quer vir até aqui? Não, minha voz já não é... Uma pergunta, né? Primeiro eu queria parabenizar a letra, é sempre muito bom escutar, né? A Ângela falar, porque estava pensando assim, a pulsão de vida que tem aí, não dividir, mas de juntar com bugados, é impressionante. Cada vez que a gente escuta a Ângela falar, é juntando assim, né? Opa. Ele faz uma série muito interessante. Eu não tenho uma clínica, né, que trabalha com sujeitos, né, usuários do droga e tudo. Mas eu fiquei escutando o quanto é parecido com muitas clínicas. Uma certa vez a Ângela falou que a maioria dos problemas da clínica são problemas de luto que não foram resolvidos. Aquilo fez um efeito para mim há muitos anos atrás e hoje essa ideia retorna. Mas eu trabalho com sujeitos de várias idades. E me lembrei quando eu me formei em fono há 30 anos atrás, eu vim da fono, recém-formada, já dando aula, e daí tinha que ter um paciente que veio da clínica de voz da FUC, e a menina, é uma moça que usa drogas. Você falava, ai meu Deus, como eu vou atender? Eu tenho preconceito. Eu tinha perdido um primo, eu tinha raiva, na verdade. Falei, mas terapeuta não pode ter preconceito. Isso estava tão verdade em mim que acho que foi muito bom. Falei, aceitei, tinha 17 anos. A menina, ela veio, contou que usava maconha, usava não sei o quê. E daí, na época, eu não uso, assim, não uso. Então você é careta? Eu falei, sou careta. Então você não é do mundo dos malucos? Eu falei, não sou do mundo dos malucos. E ali o significante, naquela época, nem eu conhecia a psicanálise como isso funcionava, o mundo dos malucos e dos caretas, e foi, e um certo dia ela chega assim, ai, eu não usei hoje. Eu falei, e deu me assim, um pouco, tô nem aí, né? Foi uma gelhada, né? Ele contou para mim, o analista de Bagé. Tá, você não teve comigo, você teve com você. Não é da minha conta, né? E isso foi fantástico. Hoje eu entendo quando você vai comprando, né? Assim como eu escutava na minha clínica, criança de 9 anos que chegava assim, a mãe ali, ele falava assim, eu falei, o que aconteceu? Não queria vir. E a criança fala, eu simplesmente não queria vir. Então tá, dá para marcar a próxima sessão? Dá, então tá. E a mãe falava, bom, vai e nunca mais volta, mas a criancinha aqui tem traço autista, escreveu pela primeira vez com a mãe e com a avó no consultório e joga tudo aquela coisa nada, e de repente ele faz assim para mim, e foge de mim, vai fugindo. E eu falo, você quer ir embora?
Então tá bom, então vamos dar tchau, vamos marcar um horário para comer, conhece? Nesse momento, uma criança de 2 anos, eu falo, então vamos embora. Ó, de quem embora, nós temos que escutar o que ele diz. Então você pode vir de novo? Posso. Daí marca a mulher. Então essa escuta do sujeito, que independe da idade que ele tem, né, e que faz toda a diferença. Eu trabalho numa clínica ainda de pessoas que apresentam gagueira, e a base é a mesma, estava falando da Ângela, a inibição. Eu tenho um sujeito que tem essa mesma ribarba e não fala, então é importante, talvez eu queria fazer essa aproximação, que a lógica é a mesma. Então, quando você tem um sujeito que gagueja, uma moça, me vem agora e fala assim, eu não suporto o olhar das pessoas em mim, parece que vão me engolir, eu não posso, aquilo me ofusca, aquilo me para, aquilo me paralisa, então você vai escutando, eu me sinto pequenininho, eu sumo. É a mesma lógica. Então, essa questão desse sujeito que não conseguiu barrar o gozo assim, do outro, na verdade, que se vê ameaçado por isso. Então, como essa clínica comparece das crianças que não falam, que tem distúrbio de aprendizagem, daí vão para pedagogo, vão para fonoaudiólogo, vão para... E não se trata disso. Se trata desse eixo psíquico de base de cortar e a coisa caminha, né? Independente de ser autistas, independente de ser, né? Então, queria agradecer por fazer esse link, assim, poder incluir e também poder compartilhar essa minha clínica que eu tenho com vocês. E como a coisa caminha quando a gente escuta o sujeito, não tem, né? Ele começa a falar, ele começa a ajudar, né? Então, funciona mesmo, é uma coisa muito interessante. Né? Então, muito obrigada. Bom, eu queria agradecer as questões que o Gerson colocou, que me permitiram agregar aqui umas ideias que eu queria mesmo trazer. E obrigada também a Mara por dar essa oportunidade de a gente fazer essa ponte, porque aqui o nosso tema hoje são as drogas, porque nós nos propusemos a atualizar um pouco o que nós sabemos a esse respeito e pensar, à luz desse tempo de experiência acumulada, essa novidade aí iminente da descriminalização do uso. Mas, evidentemente, que o uso de drogas e o problema relacionado a ele, eu não digo simplesmente o uso, mas agora eu me refiro especificamente à dependência química. Né? A dependência química está situada, né, por Lacan, na mesma linha dessas outras manifestações clínicas, desses outros fenômenos, que também são do que ele chamava de campo de relação do acting out. Não quer dizer, por exemplo, se nós desenvolvêssemos isso aqui agora, nós teríamos como demonstrar que o aparecimento de um fenômeno psicossomático, uma psoríase, por exemplo, né, é um acting out no próprio corpo, análogo a uma overdose ou, enfim, isso não quer dizer, por exemplo, que nesses casos, e aí, por exemplo, a gente poderia pensar, gente, mas e a gagueira? Qual é o acting out aí? A questão é atuar o que não pode ser dito, e não pode ser dito não é porque está recalcado, não pode ser dito porque não é da ordem do dizer, é aquilo em que eu insisti hoje mais cedo. Todas as manifestações clínicas que estão ligadas a esse diapasão vão tocar dessa mesma forma. Né? Então, sim, para Lacan existem os fenômenos psicossomáticos, certas formas de delinquência, a cleptomania, os transtornos alimentares, certas condições de uma depressão crônica que nós passamos a chamar há muito tempo atrás de melancolizações, quer dizer, a pessoa que não consegue elaborar nenhuma forma de perda e que parece viver num estado relativamente melancólico, né, que é uma depressão que parece que não tem saída. Isso que nós conhecemos como pânico, porque são pessoas que parecem que estão condenadas ao corpo,
né? Esse excesso de corpo. Eles sabem, eles sentem o coração batendo, mas aí porque eles sentem, acham que tem que ficar contando, porque vai que ele para. E se eu não contar, eu tenho que ver se ele não está parando, que pode ser que ele pare. O nosso corpo, em geral, quando perdido, é entregue ao outro. Então a gente não precisa mais se ocupar dele, a gente não precisa cuidar que o estômago, que o coraçãozinho, que o fígado, figadeiro, ou seja, que cada coisa faça a sua função. Elas se fazem por si, isso fica por conta do outro, né? A gente não precisa se preocupar com isso. A gente não precisa dizer, comi, agora vou fazer digestão, vou produzir suco gástrico. Não, o corpo, ele se vira, né? Ele está por conta do outro. Para essas pessoas para quem o corpo fica excessivamente presente, elas ficam sujeitas a essas irrupções, de repente escutar o coração bater, achar que pode contar e de repente ter a certeza que faltou uma batida ali. Ou prestar atenção na respiração, porque se não prestar atenção pode parar de respirar. Isso que vocês conhecem, portanto, como pânico, e uma série de outras clínicas que estão ligadas à acting-out, não necessariamente que a manifestação em si da clínica seja uma acting-out, né? Mas o fato de que esses sujeitos estejam nesse contexto, né, de estarem à mercê de uma impossibilidade de elaboração de luto que os condena ao acting. A clínica em si pode não ser do acting-out, né? Mas esta pessoa pode ser aquela que, quando confrontada com uma situação que eventualmente produziria angústia, sai pela via do acting-out. Então, é a pessoa que faz doenças frequentes, tem acidentes frequentes, que se expõe a perigos, que reage a assalto, que sai num lugar perigoso, ou que eventualmente, enfim, a vida delas é marcada pelo acting-out, né? Quer dizer, é uma espécie de traço comum e que coloca todas essas clínicas nessa condição análoga à da dependência química. E agradeço por você ter me lembrado dessa época em que eu me encantei, né, com essa redescoberta em Freud do luto como um eixo na clínica, porque a rigor a nossa vida é uma sucessão de lutos, né? A gente está todo dia, vocês já pararam para pensar nisso? Quantos lutos a gente faz por dia? Né? Quando você acorda um pouco tarde, você pretendia fazer alguma coisa que agora não vai dar mais tempo, você tem que elaborar o luto disso para você partir para a próxima tarefa, porque senão o teu dia não anda, você fica presa aqui, grudada, você já rapidamente constrói um monumento, não é? A essa sua culpa, e fica ali chorando aos pés dele, o dia não anda, né? Se você está vindo isso, essa é a minha alegoria preferida, né? Você está vindo lá com o seu carro e você precisa ir no banco pagar uma conta, faltam 5 para as 4. E quando você está chegando perto do banco, você vê ali uma vaga que parece que ela está ali com o seu nome, né? Estava ali esperando por você. É a sua única chance de alcançar o banco e pagar a sua conta sem ter que pagar uma fortuna de multa amanhã. Então você vai manobrando para entrar naquela vaga porque você olhou e ela já é sua, porque às vezes você já agarrou amor nela, né? Ela já te pertence, você estabeleceu uma relação objetal com ela, ela já pertence a você. Ela já é sua. Aí quando você está chegando, vem um cara, te ultrapassa, te fecha, entra na vaga. Você só tem 2 alternativas. Você faz o luto, você diz, foi bom, mas acabou. Bom, mas vocês não querem que eu diga aqui tudo que eu diria numa situação dessa. Vocês sabem que vocês conhecem. Eu até 10 anos atrás, eu tinha vergonha de ser um pouco boca suja, falar um pouco de palavrão. Eu sempre tinha aquele ideal assim, de me tornar uma pessoa mais delicada, mais comedida, mais psicanalítica, né, mais feminina, e falar com mais, né, comedimento, enfim. E tinha um pouco de vergonha de ter a boca suja. Mas eu, com o tempo, aprendi a função social do palavrão. Porque palavrão não é acting-out, palavrão é palavra.
A pessoa te fecha, você ali na intimidade do seu carro, você não vai fazer sinais para a pessoa, né? Que isso já é arte. Mas ali na intimidade do seu carro, você decide imaginariamente que ele é um cachorro safado, sem vergonha, você fala, pronto. Você pôs em palavra, passou. Então qualquer risco de você atuar, acabou. Você já pararam para pensar nisso? A palavra não tem sua função. E é uma função socialmente muito importante. Tá? Mas digamos que você pensou em todas essas coisas e daí você diz, tá bom, estava bom, mas passou, essa vaga eu já perdi. Você tem essa chance de você elaborar o luto, ou você vai pegar o revólver no porta-luva, vai descer do carro e dar um tiro na cara do cara. Vocês percebem a relação entre luto e arte? A nossa vida é uma sucessão de lutos. Tá? Você vai no supermercado, você quer o último pacote de sabão, a pessoa mais alta que você alcança no supermercado. Moça, não tem salto que resolva. Tem que dizer, acabou, e partir para outra. A gente tem de fazer luto o tempo todo. Então, eu agradeço que a Leonara tenha me lembrado disso, porque isso, vamos combinar, não se aplica só à clínica do dependente químico do toxicomano, mas vocês compreendem a dimensão, a amplitude que isso adquire para uma pessoa que não consegue elaborar o luto. Não é porque não quer se expor à frustração, porque não quer suportar a privação, mas porque ele não pode dizer a si mesmo que o objeto foi para o outro, porque dizê-lo seria tão degradante, tão desrespeitoso para com aquela dimensão de Sua Majestade Bebê, que preside a nossa organização narcísica, que essa resposta é impalavrável. Então a impossibilidade dessa resposta, ela só pode ser atuada. Vocês percebem a dimensão que isso adquire para esses sujeitos? Isso. Quem mais gostaria de falar? Posso ir? Eu comecei conversando com a Ângela lá fora sobre a questão da falta da falta. Eu e a Ângela, né, começamos a falar sobre a falta da falta e diferente de pensar a psicose, que é esse estado, né, na posição real, né, de objeto, né, para o outro, eu sempre penso que esses momentos que o neurótico passa, né, de falta, né, de uma iminente falta da falta, não ela em si, mas isso que está por vir, me lembra muito um estado que se aproxima de um estado delirante, próximo disso, né? Então a Ângela começou a me explicar lá, né? E eu falei, não, vamos falar sobre isso lá dentro, vamos dividir, né? Vamos falar sobre isso. E pensando sobre isso, então, quando você fala essa clínica como do campo entre imaginário e real, né? Realmente, né? É uma clínica muito do ACT, né? Eu fico pensando na questão, e portanto você falou que não se trata do sintoma, né? E você também falou do recalque, então eu fiquei pensando de que estrutura se trata, né? Quer dizer, já que estamos falando de pessoas que têm esse funcionamento, né? Fazer esse quadro entre o imaginário e o real, de que estrutura se trata? Né? Porque quase que eu ouço, pô, nós estamos falando da neurose? Né? E são casos que chegam na minha clínica que eu penso, sim, uma neurose. Né? Mas que fica, que clínica é essa? Né? Quase que diferencia, quase que estamos falando de uma perversão. Né? E você fala não da perversão no sujeito que nos procura, mas ele está numa dinâmica perversa. Né? Então vamos pensar esse outro, sociedade, mídia, pais que não fazem lei, como numa posição, sádica, vamos pensar, e esse sujeito que é consumido numa posição masoquista, mas não deixa de estar numa dinâmica perversa, e até quanto ele acaba não sendo esse sujeito que atua, sabe, quase que num campo de uma perversão, como vítima disso, mas num campo de uma perversão, quase.
realmente a conselho levantou esse tema lá fora e a gente acabou, não, vamos deixar para continuar lá dentro. E a primeira coisa que me ocorre, né, em relação a isso, e eu já vou falar da questão da falta e a pergunta que você me formulou lá fora, mas a primeira coisa que me ocorre é sobre a questão da estrutura, né? Tomando por um momento, embora isso não seja a última forma que se apresenta na obra lacaniana de abordagem das estruturas clínicas, mas tomando por um momento um viés um pouco mais ingênuo, né, de psicose, perversão, neurose, porque nós estamos falando do seminário 10, e, portanto, né, um seminário que isso ainda ainda era vigente. O Lacan diz muito claramente lá que isso que ele chama de zona de relação do act-out não constitui uma estrutura em si. Não é uma estrutura, ele diz, não é a psicose, não é a perversão, ele não diz não é a neurose, ele diz não é a psicose, não é a perversão e não é uma terceira estrutura além da psicose, além da perversão, é uma zona de relação do acting out. A que isso nos induz? O que nós temos que pensar, então? E aí eu vou responder a questão da falta, né? Porque o senhor me falou lá fora que preocupava um pouco quando a gente se refere à história da falta, porque parece que daí a gente está falando da psicose ou falando da perversão, né? A falta do outro, como se estivéssemos falando da mãe psicótica, ou a falta do sujeito, como se a gente estivesse falando da perversão, mas as coisas não são tão simples assim, não é? Isso nos exige pensar as três diferentes dimensões da falta que nos são propostas por Lacan. Nós temos a falta no real, tá? Que é a falta radical. É aquilo que consiste no recorte do objeto A, o letreamento do corpo, né? O recorte do real do corpo, e isso corresponde ao letreamento, mesmo o recorte das bordas pulsionais, e o estatuto do objeto que, ao se separar do outro, se inscreve, não é se inscreve porque ele é do real, ele nunca para de não se inscrever, mas se constitui para nós como falta do objeto desde a saída. Essa é a falta no real, aquilo que diz respeito ao objeto A, enquanto falta do objeto. Nós temos a falta no imaginário, que diz respeito à função do menos fio, e que é o falo imaginário recortado como ausente. E vamos pensar assim, o falo imaginário seria qualquer objeto que a gente pudesse tomar imaginariamente como capaz de locupletar, de preencher a falta, de preencher o desejo, tá? E aquilo que eventualmente uma criança antes da castração pode acreditar que exista na medida em que ela primeiro se acredita ser esse falo imaginário para a mãe, ser aquilo que preenche a mãe. E que depois, quando a criança descobre que a mãe não o tem, ou seja, que a mãe é faltante, é desejante, que ela própria não é o falo para a mãe, graças à intervenção do pai como terceiro, que separa o real do corpo da mãe do real do corpo da criança, a criança descobre que a mãe também não tem esse tal desse falo imaginário. Mas pela intervenção que o pai acabou de fazer, a criança atribui uma potência imaginária ao pai e supõe que ele o tem. Então, esse segundo tempo, que corresponde ao Édipo em Freud, e que em Lacan é o tempo da castração imaginária, é o tempo da falta no imaginário. É o tempo em que, para a criança, o falo imaginário precisa se recortar como ausente, na mãe e nele. O pai, terceiro tempo, lá na metáfora paterna, não é? Então, é assim, a criança chegou na castração, ela é obrigada a reconhecer que a mãe não tem o falo imaginário, quer dizer, na mãe o falo imaginário tem que aparecer como um a menos, um em branco, um corte, o falo imaginário recortado como ausente.
A mãe não é fálica, a mãe não é toda, ela não é onipotente, ela é castrada. E, graças a isso, o falo imaginário pode se recortar como ausente na criança, mas isso só vai acontecer no terceiro tempo, tá? Vamos então focar. Nesse momento, a criança descobre que a mãe não tem o falo imaginário. Se a representação que ela tem, e nós estamos falando da castração imaginária, nós estamos falando do Édipo, e portanto, tudo nesse tempo se passa no imaginário da criança. Não é a falta da falta no real, o objeto A não se recorda. Isso seria psicose, tá? Não. A falta como real já está recortada, o objeto A já está recortado. Agora é como a criança vai se apropriar no seu imaginário do real da castração do outro. E a criança pode imaginar que a mãe é onipotente se ela se mostra muito imaginariamente fálica. E graças a isso se instalar aquilo que nós chamamos de dúvida, falta de confiança no significante. É como se a criança olhasse e dissesse: pô, mas com essa mãe que eu desculpa. Mas acabei de falar da função social, tinha que dar um exemplo. Enfim, até me desconcentrei agora. É como se ela olhasse para essa mãe e pensasse assim: nossa, mas com essa mãe que eu tenho, com todo esse poder, eu não sei não, mas eu não estou acreditando muito que ela se deixou privar do seu falinho pelo pai. Então eu estou desconfiando um pouco da potência desse pai em privá-la do seu falinho. Mas então quer dizer que pode ser que de repente eu me veja tomado como falo imaginário na boca desse monstro, devorada por ele sem o tal rolo de pedra que o Lacan me prometeu que ia ser o falo simbólico, que ia me garantir que ela não me mastigasse. Então isto é da ordem do imaginário da criança. O que o Lacan diz que acontece na angústia e nas disfunções do menos-fi, em todas essas situações, é exatamente isso. Mas não é que o menos-fi não se recorte. A mãe é uma neurótica, pode ser uma neurótica. É o imaginário da criança sobre a castração imaginária da mãe que sustenta essa disfunção do menos-fi, ou seja, eu não tenho certeza se o menos-fi está recortado e, portanto, eu não sei quando a raia da cortina se abrir, o que vai aparecer no palco, se é o vazio e eu então posso passar, ou se sou eu reduzido a coisa do outro. Isso é da ordem do imaginário, não impede que a gente aceda ao terceiro tempo e que a castração simbólica aconteça. Entretanto, quando é o tempo da metáfora paterna e eu tenho que fazer o cálculo da castração do pai, porque aí vem a falta no simbólico. Nós temos essas três dimensões da falta. A falta no real, que é o objeto A. A falta no imaginário, que é o falo imaginário, o menos-fi. Só existe no negativo, né? Porque não existe de verdade. Então, o falo imaginário é lido operatoriamente como menos-fi, falo recortado como ausente. E a falta no simbólico, que é o falo, o significante fálico. Né? Para que nós cheguemos nesse terceiro tempo, a gente agora precisa se convencer de que o falo imaginário não existe para ninguém. Quer dizer, a gente já descobriu no tempo anterior que não existe para a mãe, não existe para mim. Mas a gente achava que aquele outro ali que chegou e disse: vamos afastar aí, vai para lá, você vem para cá, esse tem. Não é? Mas quando eu vou chegar lá no terceiro tempo, eu tenho que fazer o cálculo da castração paterna. Então eu tenho que pensar: pombas, mas se ele fosse tudo isso, quer dizer, se ele tivesse esse tal desse troço que eu não sei o que é, mas que dá a alguém essa condição de onipotência, de tudo poder e nada faltar, para que queria querer ela? Não é? Então, se ele a reivindica para si, é porque há nele um desejo. Se deseja que há falta. Então, esse tal desse falo imaginário não existe para ninguém, nem ele tem. Pronto. Se eu até aqui tive que fazer o luto de todos os objetos que imaginariamente eu fui para o outro, o falo imaginário é o último do qual eu tenho que fazer o luto. Né? E aqui, justamente, o menos-fi se recorta para mim, lá no tempo da metáfora paterna, mas ao preço de que ele tenha se mostrado recortado no campo do outro como condição dos dois tempos anteriores. Então, nós podemos chegar na castração simbólica, chegar a uma condição neurótica, mas com uma disfunção do menos-fi e estarmos sujeitos a esses níveis de angústia intransponíveis e
a todo esse corolário que eu descrevi antes: inibição, ausência de luto, acting out, e é isso. Tá? Então, a falta da falta não é a falta da falta toda, é a falta dessa falta que é do ordem do imaginário. Por isso que eu disse que nós estamos entre real e imaginário, porque a angústia é um afeto e, como tal, é do real. Né? Ela irrompe no real, ela afeta o nosso corpo. Imagine, a gente na angústia está tomado de algo que é muito real, né? Mas ela nos vem do imaginário. Por isso Lacan dizia que agir arranca da angústia a sua certeza, porque a gente pode acreditar desesperadamente que, se a gente der aquele passo, aquilo que se teme, ou seja, a instrumentalização pelo outro, a minha dominação pelo outro, a minha destruição como sujeito, que isso, tudo aquilo que a gente teme na angústia vai acontecer. Mas como isso é do imaginário, se a gente agir, eu posso temer, se eu der um passo, eu o darei como sujeito ou como objeto. Isso me enaltece a condição de sujeito, ou isso me degrada a condição de objeto? E, na dúvida, eu me inibo, eu me paraliso. Mas se eu criasse coragem para dar esse passo, se eu agisse, o agir arranca da angústia a sua certeza, porque eu vi que aquilo que eu tenho certeza que ia acontecer não acontece. Porque o outro não tem esse poder todo. Porque o outro não é tudo isso. Então, do que se trata na clínica? De possibilitar essa elaboração para que esse passo se torne possível. Isso implica intervir sobre a inibição e não sobre o ato. Tá? Obrigada. Quem mais gostaria de falar? Bom, passou assim, né, pela minha cabeça, desde a primeira vez que eu escutei a Ângela falar sobre esse tema das toxicomanias, e não vou dizer quanto tempo faz, né, Ângela? Não, é verdade. E é interessante, né, como acho que cada vez que eu posso escutá-la, eu escuto de um outro ponto, né, de um outro lugar, e isso é muito bom. E como eu falava na abertura, né, na medida em que a gente se propõe a falar da psicanálise em intenção e em extensão, né, a um modo moeliano, então essa interface, né, de você poder propor aí, a gente discutir um tema que tem aí uma relevância social, que vem sendo discutido politicamente, e o que isso, né, tem a ver conosco, com o nosso trabalho, enfim. E, bom, para quem não sabe, eu, para além, né, do consultório, de exercer aí a psicanálise em intenção, eu trabalho também, tenho um cargo público, né, e eu trabalho com as políticas públicas de saúde mental. Então, como você também falou, né, ao longo dos anos parece ter mudado muita coisa e realmente mudou. Eu acho que o que me sustenta nesse lugar ainda, um certo otimismo, é poder observar essas mudanças que aconteceram na política. Acho que tem realmente uma equipe técnica que assessora o Ministério bem interessante, né? E eu gostaria só assim, de colocar, né, no sentido até de esclarecer um pouco, talvez, o que eu venho pensando, né, sobre a política voltada ao álcool e outras drogas, como é chamada, quando a gente fala de redução de danos. Porque hoje já não se pensa no Brasil a redução de danos como se pensava 20, 30 anos atrás, né? Então, assim, a redução de danos que iniciou na Europa e ela veio importado, né, para o Brasil, com essa ideia inicial que era entregar seringas, fazer a troca de seringas, entregar os preservativos, porque ela foi introduzida como uma prática para prevenir contra o HIV, né? Era essa a ideia. Mas hoje não. Então, esse material que você acessou, que achei curioso, né, o Manual para as ACS, foi um material que a gente utilizou muito no ano passado, numa capacitação que se chamou Caminhos do Cuidado.
Então, a gente teve um trabalho magnífico, feito justamente não com profissionais de nível superior, mas com os profissionais da ponta, que trabalham lá na saúde da família, que são os ACS, né, os agentes comunitários, que lidam com as famílias, que trazem para os outros profissionais quais são os problemas vivenciados pelas famílias e dentre os quais o uso de drogas, seja como usuário, seja, né, no nível de uma dependência, de uma toxicomania, são, né, formas variadas aí. E é um material riquíssimo. E a redução de danos passa a ser entendida não naquele modelo importado, né, mas como garantia de direitos. Eu acho que isso, aquilo que você colocou, que o dano é a gente criminalizar esse sujeito, justamente é esse dano que a gente vem tentando reduzir. Então, toda a proposta hoje que a gente vem trabalhando na saúde pública não é a redução de danos no sentido de você fazer, então, a troca, né, da seringa, etc. É mais você poder dar a esse usuário, toxicômano, morador de rua, enfim, acesso, né, ao serviço de saúde e garantir a ele os direitos, inclusive, de fazer uso ou não do que ele quiser fazer. Então, isso me deixa assim, otimista, né, no trabalho, porque a gente vem lutando para mobilizar, digamos assim, os profissionais nesse campo, né, a entenderem assim a sua prática, para que essas pessoas possam, então, receber uma oferta de cuidados que respeite essas pessoas nos seus direitos e nas suas escolhas. Era mais um esclarecimento que eu gostaria de fazer, né, mas agradecendo muitíssimo tudo que você nos trouxe hoje. Eu que agradeço esse teu esclarecimento, que eu acho que eu não fui muito clara quando eu fiz esse apanhado das coisas que eu acessei enquanto pesquisava para esse trabalho, porque eu fiquei muito contente com o que eu encontrei lá. E eu acho que disse isso, mas se não foi clara, eu reitero, eu vinha muito preocupada com o que eu sabia até então sobre a redução de danos. E eu fiquei feliz com o que eu encontrei nesses documentos, porque percebi que houve um avanço considerável. Porque essa política anterior de redução de danos, ela só faz reproduzir uma ética que é a antípode daquela que nós buscamos instalar, que é a ética de bens. Ela reproduz a demanda do outro de que ele viva. Como eu tomo, a sua vida é um bem para mim. Não importa se você está infeliz, se você está sofrendo, se você tem dor, não importa que você não use droga, que você não morra. Quer dizer, não importa o quanto você esteja devastado, infeliz, eu só quero que você fique vivo. Quer dizer, a sua vida é um bem para mim. Isso é uma ética de bens, é a antípode da ética do desejo. A gente não quer que o sujeito fique vivo. Quem tem que querer ficar vivo é ele. Se ele quiser morrer, o problema dele. A vida dele não é um bem para mim. Eu não posso me apropriar da vida dele como um objeto da minha demanda e dizer tudo, eu quero o seu bem. Meu Deus, quando os pais dizem isso para uma criança, ela se arrepia de baixo em cima, para não dizer a paz que me compete, porque como assim eu quero o seu bem? Você quer o meu bem para você? Você quer fazer do meu bem o seu bem? Então, você vai se apropriar do meu bem? Não, a gente não pode querer o bem do outro. Isso pode parecer cruel, mas a última coisa que a gente quer no mundo é o bem do outro. Quem tem que querer o bem dele é ele, ou não. O problema dele. O que a gente visa é que ele deseje. A nossa ética não pode ser a ética de bens. E essa redução de danos, do jeito como era praticada, ela punha em movimento uma prática que era fundada na ética de bens. E que toma a vida física como um bem supremo a ser preservado a qualquer preço, ainda que seja ao custo do sujeito. Era isso que eu condenava lá. Mas é por isso que me parece que essa questão da descriminalização, ao reverter essa lógica, propicia finalmente a possibilidade de uma mudança que pode efetivamente fazer diferença para nós na clínica, daqui para frente. Mudar o discurso, porque seguramente a gente não vai testemunhar uma mudança radical e muito rápida em relação a isso, né? Mas é o começo de uma possibilidade de se reverter
reverter essa situação e que nós possamos encontrar, pelo menos naquilo que diz respeito às políticas de saúde que lidam com esses sujeitos, de instituir aí um mínimo de uma ética de desejo por oposição a essa ética de bens que governava as políticas e a legislação até então. Porque é isso que a proibição visa, né? Visa manter a vida. A vida não é um bem supremo, eu sinto muito. E se isso é desapontante, se isso é decepcionante, a vida não vale a qualquer preço. Gostaria de dar um pitaco sobre esse assunto da redução de danos, e vou fazer aqui a função do descontente, porque eu acho que houve, o que eu tenho me apropriado no campo da saúde mental, um avanço, né? Certamente não é mais a redução de danos tal qual veio adotada no início, mas eu acho que a gente ainda não constituiu, porque ela ainda é considerada uma estratégia em saúde pública, me parece que ainda há uma variação. Não sei se a gente pode afirmar que ela estaria já totalmente constituída com uma ética que respeite a ética, ou que se aproxime da ética da psicanálise, que respeita o desejo. Eu acho que ainda em alguns casos existem abordagens dentro do que é chamado de redução de danos que ainda consideram lá no horizonte um bem comum, um bem absoluto, total. Eu acho que ainda há uma variação aí. A gente ainda tem tempo para mais uma consideração? Então, uma pergunta. E na Ingá a gente pode debater um pouco. Eu trouxe um caso lá de uma pessoa que faz o uso de substância numa posição psicótica. E não sei se você poderia falar um pouquinho para a gente dessa diferente função que faz o uso no sujeito numa posição psicótica, perversa e neurótica. Eu esperava que essa fosse a sua primeira questão. Estou estranhando já que ela não veio, mas paciência, a questão era sua, essa ela não conhece, porque a gente começa a discutir esse tema no encontro da letra recente que nós tivemos em Manguá, que foi fantástico, aliás, mas eu agora, depois de tudo que nós já colocamos aqui, está bem fácil de responder, né? Porque nós já construímos todos os pontos que eu preciso para responder essa pergunta. Na medida em que nós estamos associando o uso de drogas, que é preocupante, esse que constitui dependência, com essas duas frentes. Uma, que seriam as situações em que o sujeito precisa, em que a droga tem na economia psíquica do sujeito essa função específica que a gente está chamando aí de operação do farmacônomo, e que, portanto, denuncia essa espécie de mal feito na elaboração, na acomodação do corpo na palavra e na imagem, né? Que é uma questão que diz respeito, obviamente, ao caráter borromeico do nó, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos dizendo que tem a ver com uma falha na elaboração do luto. E, portanto, com a possibilidade de que no imaginário do sujeito esse outro emerja como um outro não barrado, porque falte a falta no outro, e que esse outro emerja como um outro mortífero, e que seja eu, isso que surge aí na bocarra do outro, reduzido a coisa aniquilável, né? Isso é o quadro, vocês sabem, é o quadro recortado por Lacan como quadro da angústia, né? Essa eminência de que a falta no outro falte, de que nós nos vejamos reduzidos a esse objeto destrutível pelo outro, isso é o quadro que Lacan recorta da angústia. Então, se nós estamos falando da angústia, nós estamos falando de uma disfunção menos fi.
E se nós estamos falando da disfunção verossímil, nós estamos falando de uma castração imaginária que chegou, e portanto nós não estamos falando da psicose, e que não se deu com o sucesso que se esperaria, mas que não fracassou completamente, portanto nós não, que disfunção é diferente de fracasso, portanto nós não estamos falando da perversão. Se nós pensarmos do ponto de vista, portanto, de que o recurso à droga constitua esse dispositivo de sobrevivência para alguém que, diante da iminência da angústia, recua para uma condição de inibição e que, uma vez inibido, não tem como sair da inibição senão pela via do acting out, nós estamos falando de uma pessoa que, de uma maneira ou de outra, está sujeita à angústia. Né? E uma pessoa para quem a castração imaginária disfunciona, mas não fracassa. Tá? Então, desse ponto de vista, só se poderia falar efetivamente em uma dependência química, em uma toxicomania, em uma drogadição, a uma pessoa que estivesse nesse campo que o Lacan denomina como das fenomenologias de borda, ou seja, que estivesse numa combinatória especular de borda, dentro desse contexto que nós acabamos de descrever. Porque para uma pessoa que estivesse já na condição de alienação, isso não faz angústia. Tá? O que eu tenho visto no caso das psicoses é um tipo de dependência química muito fisiológica, ou seja, a pessoa que é medicada para a psicose a vida inteira nem sabe, mas um dia precisa retirar aquela medicação e entra numa crise de abstinência, mas a pessoa não se sente dependente. Então isso não é dependência, quer dizer, isso não governa a economia psíquica, isso governa as trocas sinápticas, tá? É diferente. E por outro lado, quando nós falamos a respeito da perversão, eu perguntaria, para que um perverso precisaria da droga? Se vocês pensarem tudo que nós dissemos hoje aqui, vocês colocarem a estrutura perversa na ponta do lápis, vocês vão constatar que não existiria a possibilidade. Gente, onde que está? Onde estaria aí essa dor de existir ligada à impossibilidade de suportar o mal-estar? O perverso vive essa condição de se fazer objeto para o outro. O gozo dele é o gozo do outro. Né? Aí já existe um fracasso em aceder ao gozo fálico. Então, nós poderíamos falar em disfunção. E sempre quando eu penso nessa hipótese, eu me lembro de uma passagem que eu acho que eu citei lá em Manirá, mas vou citar aqui novamente, daquele filme Transporte, né? Quando o autor do livro que deu origem ao filme, que é o personagem central no filme, e que é uma história verdadeira, que é autobiográfico, e que ele comenta a respeito de um dos amigos deles da turma, que é o único que, quando decide deixar a heroína, ele deixa. Tá? Ele diz, vou parar, e para. E depois um dia ele resolve que ele vai usar mais um pouco, ele volta, mas ele para quando ele quer, e ele diz, parece que ele faz isso de propósito só para humilhar a gente, só para mostrar para a gente como é que ele consegue e a gente não. Por acaso, e não por acaso, esse é o traficante. É o que lucra com a dependência dos outros. Isso, para mim, é a imagem acabada da relação do perverso com a droga. Tá? No caso da psicose, eu procuraria pensar o seguinte: se nós pensássemos, vamos trazer para o dia de hoje, por exemplo, o Homem dos Ratos, que era aquele paciente do Freud que achava que aquele castigo para os ratos, que eu não vou mencionar agora, enfim, que de muitíssimo mau gosto, diga-se passagem, que o Freud podia ter nos poupado naqueles detalhes todos, que aquilo podia acontecer com o pai dele, ou com a dama da sua afeição, mas só que o pai dele estava morto há anos, e que todas as noites abria a porta para o fantasma do pai entrar, e que depois ia na frente do espelho e abria as calças e colocava o membro para fora e se masturbava na frente do espelho, como que para outorgar o falo
ao outro especular, ou seja, desfazer-se do falo, desprover-se dele, destituir-se dele, mas isso era da ordem do delírio, e o sujeito ainda por cima queria entrar num trem para Almirante Tamandaré para devolver um óculos, um dinheiro que pagava por uns óculos de alguém que morava em Cascavel. Quer dizer, se esse cara aparecesse aqui hoje, ele ia ser internado. Se ele fosse num consultório psiquiátrico, ele ia sair de lá com o seu Aldol, enfim, com aquele kit básico de sobrevivência para psicóticos. Então, eu tendo a escutar sempre com muita cautela esse rótulo quando ele vem associando um diagnóstico de psicose e uma dependência química. Eu convidaria a pensar se isso não é um fenômeno de bordo. No cumprimento daquilo que nós consideramos ser uma das funções principais, né, de que nós nos reunamos em instituição, que é a difusão do discurso psicanalítico, é fazer avançar o discurso psicanalítico. Eu estou contente que nós tenhamos nos reunido, que vocês tenham vindo, que tenham se juntado a nós nessa discussão. Eu estou levando daqui uma experiência mágica, que tem ficado num sábado à noite até essa hora conosco, e ficaríamos mais se não fosse, claro, o limite da hora. E acho que nós estamos com o nosso aniversário muito bem comemorado. Eu estou muito satisfeita com isso e agradeço muito que vocês tenham atendido ao nosso convite. Eu quero dizer a vocês que nós já temos decidido para o nosso próximo colóquio, que deve acontecer no segundo semestre de 2017, o tema das estruturas clínicas. Não numa tomada ingênua do que seriam simplesmente aquilo que nós mencionamos há pouco, né, psicose, perversão, neurose, mas de nos debruçar realmente sobre o enigma das estruturas clínicas a partir dessa nova articulação que o Lacan propõe para se pensar as estruturas nos últimos seminários. E, é lógico, podendo cada qual se aproximar desse tema pela via que lhe convier, né? Mas nós estamos convidando as pessoas em geral a estudar conosco esse tema daqui até o segundo semestre de 2017, e para isso vários de nós, analistas da letra, estamos propondo atividades diversas, formação de cartéis, seminários, grupos de estudo, e estamos planejando uma mini jornada para o começo do ano, para darmos conta de como vão indo os nossos trabalhos nesse sentido, uma jornada maior no final, no segundo semestre do ano que vem, para que nós possamos apresentar então um pouco do que tenhamos conseguido produzir e para que sigamos, né, perseguindo esse tema, de modo que em 2017, quando nós realizarmos o colóquio, trouxermos nossos convidados de fora, nossos colegas de outros estados e de outros países, que as pessoas já tenham tido esse período anterior de trabalho e que possam então aproveitar melhor esse colóquio. E então convidamos vocês a se juntarem a nós nesse percurso, na medida do interesse e do desejo de vocês, e se houver interesse e desejo, que entrem em contato conosco, qualquer um de nós. Temos ainda aí planejada, mas ainda não agendada, mais uma tarde como essa, em que a nossa intenção é discutir um outro tema que também tem sido objeto de discussão atualmente, que é a redução da maioridade penal. Mas convidamos um jurista para nos ajudar a pensar essa questão, e ainda não encontramos uma data possível comigo com ele. Então, ainda não conseguimos agendar, mas está programado, e assim que nós conseguirmos agendar, nós vamos comunicar, e espero que vocês venham também debater conosco essa questão.
Vou agora agradecer aos colegas, né, que ajudaram e que trabalharam arduamente, porque parece uma coisa tão singela, né, um eventozinho como esse, mas ele sempre demanda uma porção de trabalho e isso, felizmente para nós, faz parte da graça da coisa, né? Todo mundo trabalhou com gosto e vontade e nós pudemos então nos reunir aqui para juntos pensarmos essa questão. Eu agradeço aos colegas, né? Assim como a todos vocês. Após esses momentos, eu acho que a gente pôde comemorar de uma forma bastante saborosa, né? Afinal, a gente gosta muito disso, né? E foi assim que a gente conseguiu comemorar mais um ano da nossa instituição. Então, faço minhas palavras da Ângela, todos os agradecimentos, né? Todas as pessoas envolvidas, cada qual no seu lugar, na sua função. Sem isso, não seria possível o nosso evento. Então, até uma próxima.